Junho, de 1944. Recusar uma ordem direta na linha de frente geralmente significava tribunal e fuzilamento diante da tropa. Mas o sargento-mor, Voronin, olhou nos olhos do comandante do batalhão, enlouquecido pelas perdas, e disse um firme não. Diante dele estava um Ferdinand alemão, uma fortaleza invulnerável que, em questão de minutos, transformou 3 de nossos tanques em um monte de metal em chamas. Atacá-lo de frente era suicídio. Em vez de uma morte heróica, a tripulação decidiu-se por uma aventura que faria os oficiais do Estado-Maior ficarem de cabelos em pé. Fizeram o que qualquer regulamento das tropas blindadas proíbe. Transformaram voluntariamente sua máquina em um caixão sobre lagartas, privado de motor. Porque os tanquistas esfregavam banha nos elos das lagartas e, como 30 toneladas de aço, conseguiram se aproximar do inimigo mais silenciosamente que uma folha caindo. Acompanhe até o fim. Esta história prova que, às vezes, a loucura é a única maneira de sobreviver. Junho de 1944. A Operação Bagration já está esmagando a espinha dorsal da Wehrmacht, arrancando a peste marrom do mapa quilômetro a quilômetro. Mas aqui, perto de Vitebsk, a ofensiva se afogou no próprio sangue. No ar paira o cheiro gorduroso e adocicado de diesel queimado e carne assada, um aroma impossível de confundir. É o cheiro de um beco sem saída. A estrada, uma artéria estrategicamente importante para o deslocamento de reservas, transformou-se em um cemitério. À frente, a uma distância de 1,5 km, a estrada sobe em direção a uma colina suave que domina a baixada pantanosa. Lá, no topo, a morte congelou. O caça-tanques alemão Ferdinand, 65 toneladas do sombrio gênio germânico, 200 milímetros de blindagem frontal. Não é um tanque. É uma casa-mata móvel, invulnerável à nossa artilharia padrão, cravada na terra como um prego na tampa de um caixão. Na neblina da manhã, que aqui é espessa como leite coalhado, 3 carcaças escurecem. 3. T-34. Tentaram atravessar esse trecho maldito 10 minutos atrás. Agora são apenas pilhas de sucata, lançando colunas negras de fumaça para o céu esbranquiçado. O primeiro tanque perdeu a torre. A detonação da munição a arrancou e arremessou a 10 metros na vala, como um chapéu voando da cabeça numa rajada de vento. O segundo enterrou o nariz numa cratera, queimando preguiçosamente. Fumaça ruiva sai pela escotilha aberta do motorista. O terceiro, fechando a fila, foi atingido no compartimento do motor e parou no meio da estrada, bloqueando o caminho para os vivos. O Ferdinand não atira com frequência. Ele não precisa. Seu canhão, um PaK 43/2 de 88 mm, trabalha com o ritmo de uma prensa industrial e a inevitabilidade de uma guilhotina. O projétil de 10 quilos deixa o cano a uma velocidade de 1000 metros por segundo. A física aqui é simples e impiedosa. A essa distância, nosso projétil nem tem tempo de entender que bateu na blindagem. Ele simplesmente se desfaz em pó, deixando apenas um arranhão no aço cimentado das fábricas Krupp. Foi como jogar uma pedra numa rocha. E o contra-ataque do alemão transforma o aço soviético em lata furada. A infantaria se encolheu na lama líquida e fria. Não se pode levantar a cabeça. Qualquer movimento, qualquer gesto descuidado, provoca uma reação instantânea da colina. Lá, na torre do blindado alemão, não há pessoas. Há matemáticos da guerra. Eles calculam trajetórias. Eles esperam. O silêncio pressiona os ouvidos mais forte que o estrondo. É a anatomia do medo. Você ouve o sangue batendo nas têmporas, o rangido da correia no rifle do vizinho, o chapinhar da lama sob a bota. Um segundo de silêncio pesava 1 tonelada. Numa cratera, cheia de água suja até o tornozelo, encolheu-se um tenente do pelotão de infantaria. Seu rosto está cinza como esta terra. Os olhos vagam. As mãos tremem tentando acender um cigarro de palha encharcado. Ele rasga o papel. O tabaco cai sobre os joelhos molhados. Ele vê tudo.
O tenente desanda num grito rouco, apontando o dedo para a colina nebulosa. Aquele diabo vê através da terra, através da neblina. Estamos na palma da mão dele. Ao lado jaz um sargento idoso, pressionando o capacete contra a terra. Ele não olha para o comandante. Ele olha para os tanques em chamas. Sabe que a histeria do comandante é mais perigosa que uma bala. O pânico é contagioso. Transmite-se mais rápido que o tifo. Camarada tenente, abaixe-se. Resmunga o sargento, sem abrir os dentes. Você não entende. O tenente agarra o sargento pelo casaco molhado. Estamos mandando os rapazes para o matadouro. 3 tripulações. 3. Queimaram em 1 minuto e meio. Eu ouvi eles gritando no rádio. Isso não é guerra, é tiro ao alvo. Somos alvos, alvos de papelão. O som de uma explosão em algum lugar à direita faz ambos estremecerem e se enterrarem ainda mais na lama. Estilhaços passam zunindo sobre as cabeças, cortando galhos de arbustos. O Ferdinand não dorme. Ele lembra de sua presença. Controla cada metro de espaço à sua frente. O setor de tiro é perfeito. Qualquer veículo que arrisque sair da orla da floresta para a estrada virará uma tocha antes que o motorista consiga trocar a marcha. A logística da morte neste trecho é impecável. Os alemães escolheram a posição de tal forma que é impossível contorná-la. À esquerda, pântano. À direita, floresta densa, intransitável para veículos. O único caminho é direto pela estrada, de frente, para os canos de calibre 88 mm. É um beco sem saída. Um beco sem saída de concreto. Mais uma rajada de vento traz o cheiro de queimado do terceiro tanque. A munição começa a explodir lá dentro. Estouros surdos dentro do casco soam como golpes de martelo num barril vazio. A torre salta levemente. Um feixe de faíscas escapa por baixo do anel da torre. É a agonia da máquina. O tenente tapa os ouvidos com as mãos e balança de um lado para o outro. Temos que recuar. Temos que pedir apoio aéreo. Senão vamos morrer todos aqui, murmura ele, espalhando lama pelo rosto. Não temos nada contra essa besta. Nada. Nossos canhões não o perfuram. Estamos jogando ervilhas na parede. Mas não haverá aviação. O tempo não permite voo. A neblina prendeu os aviões nos aeródromos. A artilharia ficou para trás na marcha, atolada nos pântanos bielorrussos. A infantaria ficou sozinha contra o monstro blindado. A inércia do medo paralisou as pessoas. Ninguém quer ser o próximo herói póstumo. A guerra aqui é desprovida de romantismo. É apenas um trabalho sujo de sobrevivência, onde as chances rolam ladeira abaixo rumo ao zero. A colina silencia. O Ferdinand espera. Sua tripulação sabe. Os russos não recuarão. Os russos tentarão de novo. E então o calibre 88 dirá sua palavra novamente, transformando o vivo em morto e o inteiro em estilhaços. A estrada para Vitebsk está fechada por uma barreira de aço, cuja chave foi perdida na lama e no sangue. Neste labirinto da morte não se vê saída, apenas entrada, e ela leva direto para a mira. O rugido de um motor diesel rasga o silêncio abafado do pântano. Do subbosque, quebrando arbustos e revolvendo a argila líquida com as lagartas, rasteja uma silhueta atarracada. Não é um tanque. A máquina não tem torre. O longo cano do canhão projeta-se diretamente da placa frontal inclinada, como o ferrão de uma vespa. Su-85. Um canhão autopropulsado. O caçador, criado com base no T-34, mas sem sua cabeça giratória em troca de um canhão mais potente. A máquina para 5 metros da trincheira do tenente. O motor não é desligado. Os 12 cilindros do V-234 trabalham em marcha lenta, e a terra sob os pés da infantaria começa a tremer levemente. A vibração passa para as solas das botas, para a coluna, para os dentes. Da escotilha aberta do comandante surge uma cabeça com capacete de tanquista. Sargento Mor Voronin. Ele tem mais de 30 anos, mas a guerra apagou a idade, deixando apenas vincos profundos perto da boca
e um olhar que escaneia o terreno com a indiferença de um patologista. Ele não olha para o tenente. Olha para a fumaça subindo das carcaças dos tanques na estrada. Seus olhos se estreitam. Ele calcula. 3 máquinas destruídas. Intervalo entre os abates. Menos de 1 minuto. Distância até o alvo. 1,5 km. O comandante do batalhão corre até o blindado. Seu sobretudo está respingado de lama, o rosto vermelho, a voz rouca. Ele agarra a alça na blindagem, tentando gritar mais alto que o ruído do motor. "Por que parou, sargento?" grita o comandante, cuspindo saliva. "Vamos, para a frente! Tem que distrair o alemão!" Enquanto ele se ocupa com você, a infantaria passa num arranco. "Ataque em movimento! É uma ordem!" Voronin lentamente desvia o olhar para o oficial. Nesse olhar não há medo da patente. Há apenas o cálculo frio de um veterano que viu mortes demais causadas pela estupidez. Ele não tem pressa em cumprir a ordem. No exército existe o regulamento, e existe a lei da sobrevivência. E agora eles se contradizem. O sargento sai da escotilha, pula na lama. As botas chapinham. Ele se aproxima do comandante, ficando cara a cara. A diferença de altura não favorece o sargento, mas é ele quem impõe pressão. Distrair? A voz de Voronin é baixa, mas firme como o golpe de um ferrolho. "Camarada capitão, o senhor quer que eu queime bonito ou que eu mate esse desgraçado?" "Você está discutindo ordens?" O comandante leva a mão ao coldre. A histeria o cobre totalmente. Pessoas estão morrendo. A ofensiva está parada. E esse artilheiro está ganhando tempo. "Vai para o tribunal. Para frente, eu disse. Pisa no acelerador e bate de frente." Voronin nem olha para a mão do oficial no coldre. Ele se vira para sua máquina e bate com a palma da mão na blindagem inclinada da casamata. O som é surdo, metálico. "Olha aqui", diz o sargento, apontando rigidamente o dedo para o aço. "Eu tenho aqui 45 milímetros de blindagem. 45. E aquele chucrute na colina tem um canhão que costura 200 milímetros a 2 quilômetros. Se eu sair na estrada de frente, viverei exatamente 3 segundos. Primeiro segundo, ele me vê. Segundo, o artilheiro gira a manivela. Terceiro, o projétil entra no meu motor e sai pela transmissão. A tripulação nem terá tempo de se assustar. Vamos virar carne moída." "E o que você sugere? Ficar sentado aqui até o inverno?" O comandante abaixa a mão, mas treme de tensão. "A Su-85 não é um tanque de ruptura", crava Voronin, olhando direto nos olhos do capitão. "É uma ferramenta, um rifle de precisão sobre lagartas. Ela não tem torre para girar a cabeça, não tem blindagem para aguentar o impacto, mas tem canhão e velocidade. Se o senhor quer que eu o destrua, não preciso de heroísmo. Preciso de cálculo." Voronin tira do bolso um maço de cigarros engordurado. Acende um, protegendo a chama com a mão em concha. A fumaça se mistura com a neblina. Ele está na altura. Ele vê tudo. Mas ele é surdo. Continua o sargento, acenando em direção à posição alemã. Ele escuta nossos motores. Assim que eu acelerar na subida, ele vai me ouvir antes de me ver. E vai me receber com um perfurante. "Você tem um plano?" O comandante esfria um pouco, percebendo que gritos não furam a blindagem do Ferdinand. "Me dê 1 hora", diz Voronin. "Preciso rastejar até a frente. Ver eu mesmo, com os olhos, não pelo periscópio. Avaliar os ângulos. Achar onde está o ponto cego dele. Num ataque frontal eu não levo meus homens. Isso não é guerra, é suicídio. E eu não me alistei para ser suicida." O comandante cala-se. Ele olha para os tanques queimando na estrada. Lá, no metal, terminam de queimar seus homens, que ele mandou para um ataque igual meia hora atrás. Ele entende que o sargento está certo. É loucura repetir a mesma ação esperando um resultado diferente. A guerra não perdoa teimosia, ela pune com a morte. 1 hora, sibila o capitão entre os dentes. Exatamente 60 minutos, Voronin. Se em 1 hora aquele celeiro alemão não calar a boca, eu pessoalmente te fuzilo na frente da tropa por covardia. Entendeu? Entendido.
Lança o sargento com indiferença, jogando a bituca na lama e esmagando-a com o calcanhar. Em 1 hora haverá resultado. Ou eu morro, ou ele. Não tem terceira opção. Voronin vira-se para a tripulação, que ouvia a conversa tensamente, com as cabeças para fora das escotilhas. Os rostos dos rapazes estão pálidos. Eles ouviram sobre os 3 segundos de vida. O motorista, um rapaz muito jovem com graxa no rosto, engole em seco. O artilheiro limpa os óculos com um pano. As mãos tremem levemente. Tripulação, ouvir meu comando! Ruge Voronin, mudando instantaneamente para o modo comandante. Desligar o motor. O silêncio deve ser de túmulo. O diesel tosse e cala-se. Instala-se um silêncio ensurdecedor, no qual novamente se ouve apenas o vento distante e o estalo do metal queimando na estrada. Esse silêncio é mais assustador que o estrondo. Ele significa espera. O sargento se aproxima da máquina, verifica a fixação das lagartas sobressalentes na lateral. Tudo deve estar perfeito. No duelo com o Ferdinand, não existem detalhes pequenos. Se algo tilintar na hora errada, será o som do sino fúnebre. Ivan, dirige-se ele ao motorista. Verifique as fricções, para que funcionem macio, como peito de mulher. Nada de trancos. Se der um solavanco na máquina, somos cadáveres. Entendido, camarada sargento, sussurra o motorista. Petrov. Voronin olha para o artilheiro. Limpe a ótica com álcool. Não economize. Quero ver os rebites na blindagem dele. Teremos apenas um tiro. Não temos direito a erro. Não estamos num estande de tiro. Não vão deixar recarregar. Recusar-se a cumprir uma ordem suicida não é motim. É a forma mais alta de disciplina na guerra. É a preservação da unidade de combate para aquele único momento em que ela poderá desferir um golpe mortal. Voronin sabe. Heroísmo não é quando você morre pela pátria. Heroísmo é quando você faz o inimigo morrer pelo Führer dele. Ele pega o binóculo e pendura no pescoço. O pesado instrumento óptico esfria o peito através da farda. Agora começa a parte mais difícil. Não o combate, mas a preparação para o combate. Uma partida de xadrez, onde a aposta são as vidas de 4 pessoas, contra 65 toneladas de aço alemão. Voronin olha para o tenente de infantaria, que continua sentado na cratera. Não se mije em infantaria, lança ele. Agora vamos dar uma aula de física para ele. O sargento dá um passo em direção à terra de ninguém, para onde termina a zona segura e começam os domínios da morte. Sua figura dissolve-se nos arbustos. A caçada começou. Mas não é uma caçada com cães. É a caçada de um lobo que rasteja até a presa contra o vento. O cálculo frio contra a força bruta. A paciência contra a blindagem. Os relógios começaram a contagem regressiva. 60 minutos para a eternidade. O sargento Voronin desliza para a lama líquida e oleosa da terra de ninguém. Aqui a guerra deixa de ser estratégia e torna-se fisiologia. O fedor é insuportável. Uma mistura de podridão do pântano, TNT queimado e cheiro adocicado de cadáver, que impregna os poros da pele para sempre. A farda instantaneamente encharca-se com a lama gelada, mas o frio é a última coisa em que o batedor pensa. O frio desperta. Calor aqui só vem da blindagem queimando. Ele se move rastejando, centímetro por centímetro, pressionando-se contra a terra. Cada movimento é calculado. Os cotovelos funcionam como alavancas. Os joelhos deslizam sobre raízes e estilhaços. Se ele levantar a cabeça acima de um montinho de grama seca, o metralhador alemão irá cortá-lo com uma rajada. A morte aqui está pendurada na ponta de uma folha de grama. À frente, a uns 50 metros, jaz um capacete alemão quebrado, e ao lado, o que restou de seu dono. Voronin rasteja passando por ele, sem nem piscar. É apenas a paisagem. Cenário num teatro do absurdo. Ele alcança uma pequena elevação coberta por arbustos ralos. Ponto ideal para observação. Voronin. Lenta.
infinitamente lentamente, pega o binóculo. As lentes estão limpas, sem arranhões. Ele pressiona as oculares contra os olhos, tentando não respirar no vidro para não embaçar. O mundo se estreita a um círculo com uma cruz. O Ferdinand está a 1 quilômetro, na altura dominante, protegido atrás das ruínas de um muro de pedra de algum celeiro. A posição foi escolhida genial. O setor de tiro cobre a única estrada como uma cancela. Os engenheiros alemães sabiam o que faziam. A blindagem frontal do blindado olha direto para a entrada da baixada. Qualquer um que se meta no aterro estará na mira. Não é apenas defesa. É a emboscada de um predador que conhece as trilhas de sua presa. A neblina ainda está densa, como algodão. Visibilidade: uns 200 metros. Mais adiante, tudo se desfaz numa bruma leitosa. Mas Voronin vê o principal. A máquina alemã está imóvel. Motores desligados. Ninguém sai da torre. Escotilhas fechadas. Isso significa uma coisa. Eles estão escutando. A tripulação do Ferdinand transformou-se num grande aparelho auditivo. Em condições de má visibilidade, os ouvidos são mais importantes que os olhos. Eles esperam o característico ronco grave do diesel de tanque V2. O som do motor soviético é inconfundível. É áspero, roncador, audível a quilômetros. Assim que o tanque russo ligar e sair do lugar, a acústica o entregará completamente. O artilheiro alemão simplesmente apontará o canhão para o som, calculará a antecipação e atirará na neblina. 88 milímetros encontrarão o alvo pelo ouvido. Não há chances de passar. Barulho é uma sentença de morte. Voronin abaixa o binóculo e olha para a estrada à sua frente. Lama, sulcos, poças com manchas coloridas de óleo. Ele estuda o terreno não como um infante procurando abrigo, mas como um mecânico. Seu olhar desliza pelo perfil da estrada. Das posições das tropas soviéticas até a colina alemã, há um declive quase imperceptível. 3 ou 4 graus. Para um pedestre é uma superfície plana. Para um caminhão, bobagem. Mas para um veículo de lagartas pesando 30 toneladas, é física. Na cabeça do sargento, o quebra-cabeça começa a se montar. Ele vê os vetores de força: gravidade, inércia, massa. A estrada desce direto para o ponto onde faz uma curva, expondo o flanco da posição alemã. Distância: cerca de 800 metros de descida. Se remover o atrito, o corpo começará a acelerar. Voronin coloca o binóculo novamente. Ele verifica a superfície da estrada. O solo é firme, compactado, por cima uma camada de lama líquida que funcionará como lubrificante. Não há pedras. Também não há crateras no trilho. Os alemães atiraram com precisão nos veículos, sem estragar a pista que pode ser útil para eles mesmos. O plano nasce não do manual de combate, mas do livro escolar de física e da esperteza camponesa. Se o motor é a morte, então o motor deve ser excluído da equação. Se o barulho é o marcador do alvo, então é preciso ser mais silencioso que o vento. A Su-85 pesa quase 30 toneladas. Se for empurrada, ela rolará. A gravidade é de graça e, o mais importante, absolutamente silenciosa. Ela não tem escapamento, não tem o bater de pistões, não tem o uivo da transmissão, apenas o farfalhar do aço na lama. Voronin sente um suor frio correndo pelas costas, mas agora não é medo. É a empolgação de um jogador que encontrou uma carta marcada no baralho. É loucura. Uma aventura pela qual na academia lhe dariam nota 0 e o mandariam para o manicômio. Rolar em ponto morto direto para a boca do Ferdinand, sem poder manobrar, sem poder recuar rapidamente. Passagem só de ida. Se a máquina atolar no meio do caminho, virarão um alvo imóvel no meio do campo. Serão fuzilados como uma lata de conserva. Mas não há outra saída. O ataque frontal os matará garantidamente. O contorno é impossível.
Resta apenas este corredor da morte, pelo qual é preciso passar na ponta dos pés. O sargento examina mais uma vez a posição alemã. O freio de boca do canhão alemão aponta um pouco para a esquerda, para a floresta, de onde esperam a infantaria. A lateral direita da casamata está coberta por arbustos, mas há uma fresta entre os galhos. Se aproximar a 400 metros, dá para ver a projeção lateral. Lá a blindagem é mais fina, 80 milímetros. Isso já é perfurável. A uma distância de 400 metros, o calibre 85 costurará a lateral e causará a detonação da munição. O vento, por um segundo, rasga o véu de neblina, e Voronin vê um reflexo na ótica da mira inimiga. O alemão não dorme. Ele escaneia o setor. O tempo trabalha contra eles. Logo o sol subirá mais, a neblina se dissipará, e então a mágica desaparecerá. Restará apenas a estepe nua e a superioridade da ótica alemã. Voronin começa a rastejar de volta. Agora os movimentos são mais rápidos. Decisão tomada. Na equação da batalha, apareceu uma nova variável: o silêncio. Não será um duelo de tanques. Será um assassinato com punhal num quarto escuro. Geometria do terreno contra o poder do aço Krupp. 30 toneladas de peso contra a audição dos operadores de acústica alemães. Ele rasteja, e a lama entra pelo colarinho, mas ele já sente como a máquina rola. Ele ouve esse som ainda inexistente, o suave estalo do cascalho sob as rodas. Será o ataque mais silencioso da história do regimento, ou a morte mais silenciosa. O retorno para os seus leva uma eternidade. Cada metro para trás parece mais longo que 1 quilômetro. Os músculos doem, a respiração falha. Mas na cabeça do sargento, o cronômetro já está estalando. O plano é insano, mas a insanidade é a única coisa para a qual os alemães não estão preparados. Eles esperam uma guerra conforme as regras. Esperam o rugido de motores. Receberão um fantasma. Voronin escorrega para a trincheira junto à sua tripulação. O rosto coberto de fuligem e argila, os olhos queimam com um brilho febril. O motorista e o artilheiro olham para ele com esperança e horror ao mesmo tempo. Eles veem que o comandante inventou algo, e sabem que esse algo, muito provavelmente, não vão gostar. Mas é uma chance de não queimar em 3 segundos. Juntem as tralhas, rouqueja Voronin, cuspindo areia. Vamos dar uma volta. Para onde, camarada sargento? O motorista empalidece. Para baixo. Voronin acena em direção ao alemão. Vamos fazer uma visita a ele, mas em silêncio. Como ratos. Vamos jogar boliche, rapazes, e nós somos a bola. Voronin pula de volta para o abrigo, onde sua tripulação, encolhida numa bola de nervos, espera a sentença. A terra aqui está impregnada de expectativa, pegajosa e fria como o orvalho da manhã na blindagem. O motorista, o artilheiro e o municiador olham para o comandante de baixo para cima. Nos olhos deles, lê-se a mesma pergunta: vamos morrer hoje? Eles viram como os outros queimam e sabem que a vez é deles. Voronin limpa as mãos sujas no culote, acende lentamente o segundo cigarro e solta a fumaça na direção da colina alemã. Ouçam meu comando. A voz do sargento soa baixa, quase um sussurro, mas nesse silêncio, cada palavra pesa mais que um projétil. Não vamos atacar. Vamos rolar. A tripulação se entreolha. O motorista, um rapaz jovem com olhos assustados, franze a testa, tentando digerir o que ouviu. Rolar, camarada sargento? Pergunta ele, e a voz falha. Como assim? Dar ré? Não. Voronin agacha-se e desenha um esquema com um graveto na argila úmida da trincheira. Desligamos o motor. Totalmente. Desligamos tudo. Tiramos a marcha. E rolamos para frente, descendo a encosta. Em ponto morto. Paira um silêncio denso, zumbidor. Ouve-se apenas, longe, um morteiro disparando. A ideia parece tão selvagem, tão contraditória a todos os regulamentos das tropas de blindados, que o cérebro se recusa a aceitá-la. Um veículo de combate sem motor é um caixão. São 30 toneladas de ferro morto, privado de vida,
manobra e chance de salvação. O senhor está brincando? O artilheiro Petrov tira os óculos e começa a limpá-los nervosamente com a barra da farda. Camarada comandante, isso é suicídio. Sem motor somos um alvo. Se pararmos no meio do campo, vão nos fuzilar como num estande de tiro. Nem a torre, nem o corpo vamos conseguir virar. E com o motor somos defuntos garantidos. Corta Voronin asperamente. Ele cutuca com o graveto a colina desenhada no chão. Escutem aqui. O alemão está ouvindo. Ele tem operadores de acústica lá, pegando cada espirro. Se ligarmos, levamos um balaço na testa. Se formos em primeira marcha, ouvirão as lagartas. A única chance de chegar perto dele na distância de tiro é virar um fantasma. Voronin fala rápido, de forma cortada, martelando na cabeça do subordinado sua lógica insana. Tem um declive lá. 4 graus, talvez 5. É o suficiente. Nossa, esse U pesa 30 toneladas. Se empurrar, a gravidade faz o resto. Física, 5ª série. Seremos uma pedra pesada rolando morro abaixo. Sem som, sem escapamento, sem vibração. A neblina vai nos esconder, e o barulho do vento vai abafar o farfalhar das lagartas. Vamos rolar até ele a 400 metros. A queima-roupa. E então? E se tiver lama? Interrompe o motorista, com o rosto pálido como giz. Se for viscosa, vamos atolar no meio do caminho. E acabou. Nem para frente, nem para trás. Vamos ficar sentados esperando nos queimarem. A lama é líquida, rebate Voronin. É como óleo, lubrificante. As lagartas vão deslizar como no gelo. Eu verifiquei. O trilho está batido, firme por baixo. Não vamos atolar se não fizermos movimentos bruscos. O principal é fazer a máquina pegar embalo no começo. A infantaria ajuda a empurrar. O municiador, um homem grande que até então estava calado, cospe para o lado. Aventura, comandante. Pura aventura. Vão nos mandar para o tribunal se sobrevivermos. O regulamento proíbe combate com o motor desligado. É como ir para um tiroteio com uma faca. O regulamento foi escrito por quem está tomando chá no Estado-Maior agora. Responde Voronin com raiva. E nós é que vamos queimar aqui. Eu não dou a mínima para o tribunal. Para mim importa furar a lateral dele. O Ferdinand tem um ponto cego se chegarmos por baixo. Ele não nos espera sem som. Ele espera o rugido do diesel. Vamos enganar os ouvidos dele. E quando ele nos vir, será tarde. A tripulação cala-se. Eles olham para seu comandante. E em seus olhos o medo começa a dar lugar a outra coisa. Um azedume raivoso e desesperado. É um plano de condenados, mas dá uma chance fantasmagórica. É uma roleta russa, onde em vez de revólver, há um blindado de 30 toneladas, e em vez de bala, o silêncio. Imaginem que estão num trenó, continua Voronin, mudando o tom para mais calmo. Brincavam na infância? É assim que vamos descer. Só que o morro é mortal. Mecânico, sua tarefa é manter o volante reto. Não frear. Em hipótese alguma tocar nas fricções. Deixe rolar sozinha. A inércia é nossa força. Artilheiro, ajustar a mira com antecedência. Assim que pararmos, você terá 1 segundo para o ajuste fino. 1. E se eu nos notar antes? Pergunta o artilheiro baixinho. Não vai notar. Mente Voronin com confiança, embora saiba que as chances são 50-50. Ele olha por cima da neblina. E nós vamos por baixo. Seremos mais baixos que a grama, mais silenciosos que a água. É uma loucura de engenharia. Usar a gravidade em vez dos 500 cavalos de força do diesel V2. Transformar a máquina de combate num patinete gigante. O risco é extremo. Qualquer elevação, qualquer toco, qualquer buraco. E a máquina perderá a inércia, parará, e se transformará num monumento à própria estupidez. Mas nisso consiste o cálculo. O oficial alemão sentado na torre do Ferdinand estudou na academia.
Ele conhece tática. Ele conhece as características do T-34 e da Su-85. Ele sabe que tanques não voam e não andam sem motor. Ele está pronto para tudo, menos para isso. E então, Voronin passa o olhar por seus homens. Vamos queimar aqui como ratos num barril ou vamos arriscar? O motorista expira, apertando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Vamos arriscar, camarada sargento. Pior não vai ficar. Ótimo, concorda Voronin. Então é o seguinte. Agora tiramos tudo que é desnecessário da máquina. Baldes, cabos, caixas, tudo que pode tilintar. A blindagem deve estar nua. Lubrificar as rodas com graxa até brilharem. Verificar as lagartas. Examinar cada elo. Se um se quer ranger, eu estrangulo vocês pessoalmente se o alemão não chegar antes. O plano foi aceito. Não é mais uma discussão. É uma missão de combate. O medo não sumiu, apenas mudou de forma. Transformou-se de horror paralisante em concentração fria. Agora tudo depende da mecânica, da força de atrito, do peso da terra que puxa todos os objetos para baixo. Voronin olha para Su. Agora ela não lhe parece uma máquina de combate formidável, mas um mecanismo frágil, dependente de milhares de detalhes. Um rangido, morte. Uma pedra sob a lagarta, morte. Lama muito espessa, morte. Mas se a física funcionar, se a massa multiplicada pela aceleração da gravidade fizer seu trabalho, então eles se tornarão lenda. Ou defuntos. A linha entre esses conceitos na guerra é mais fina que papel de cigarro. Ao trabalho, comanda o sargento. Temos 15 minutos para a preparação. Fazer do tanque um invisível, valendo. A tripulação começa a se mover. A confusão dá lugar a movimentos precisos e treinados. Guerra é trabalho. Trabalho pesado, sujo, mortalmente perigoso. E agora eles tinham que cumprir o pedido mais estranho de suas vidas. Fazer 30 toneladas de aço ficarem mais leves que pluma e mais silenciosas que a respiração de uma criança dormindo. A gravidade engatilha o cão. A inércia prepara-se para atacar. A caçada passa para a fase de execução. A Su-85 é uma máquina barulhenta por natureza. São 30 toneladas de aço criadas para estrondo, tinido e rugido. No modo normal, ela troveja como um britador de pedras. As lagartas moem o solo, os elos batem nas rodas motrizes, o motor ruge, fazendo o ar vibrar. Mas agora, esses sons são traidores. A tarefa da tripulação é realizar o impossível. Transformar essa fábrica sobre rodas barulhenta em uma sombra. Começa a vivissecção técnica. Voronin dá o comando com um gesto. Não há mais palavras. Qualquer voz, até um sussurro, nesta neblina úmida pode ser amplificada pela acústica do vale e levada aos ouvidos alemães. O trabalho segue em modo de cinema mudo, onde cada movimento está cheio de sentido mortal. Primeiro, tudo que é equipamento externo sai da blindagem. O balde de lona, que geralmente balança na traseira e tilinta em cada solavanco, cai na lama com um baque surdo. Em seguida, vão as caixas de ferramentas. Dentro delas, chaves de boca e fendas, que ao balançar, fariam um concerto. Fora. O cabo de reboque, uma cobra de aço da grossura de um braço, é solto dos ganchos. É um trabalho pesado. O cabo pesa dezenas de quilos. É escorregadio de óleo e chuva. O municiador e o mecânico o descem ao chão com cuidado para não bater os olhais na blindagem. Se aço bater em aço agora, esse tinido será o toque fúnebre. A máquina se despe. Ela fica nua, predatória, privada de tudo que é doméstico, superficial. Resta apenas a funcionalidade do assassinato. Casco, chassi, canhão. Começa a fase mais suja. Lubrificação. Usa-se tudo que há no estoque. Graxa, óleo queimado, banha de canhão. O motorista abre as latas com uma faca. A pomada espessa e escura, cheirando a petróleo, torna-se a principal arma da tripulação no duelo iminente.
Voronin controla o processo pessoalmente. Lubrificam não apenas os pontos de atrito. Lubrificam tudo que pode emitir som. Rodas de apoio, rodas tensoras, rodas motrizes. Atenção especial às lagartas. Os elos são 500 milímetros de aço fundido. Eles se conectam por pinos de aço. Em movimento, metal roça em metal, emitindo um rangido agudo e estalo característicos. Essa canção do T-34 os alemães conhecem de cor. A tripulação enche de graxa os espaços entre os elos, mãos até os cotovelos na graxa gordurosa, rostos com manchas pretas. Eles literalmente afogam o chassi em óleo. A ideia é simples: criar uma almofada de óleo sobre a qual o metal deslizará sem contato direto. Isso contradiz todas as instruções de operação. Nessa graxa, a areia grudará, transformando-se em abrasivo, que comerá os pinos em 100 km de marcha. Mas eles não precisam andar 100 km. Precisam andar 800 metros. E o que acontecerá com o chassi depois não importa. Se não passarem esses metros, não precisarão mais do chassi. Dentro do blindado, a atmosfera se densifica ao limite. Aqui, no apertado compartimento de combate, imprensado por chapas de blindagem, o silêncio pressiona os tímpanos mais forte que a mudança de pressão. A proibição de conversas é absoluta. A comunicação passa para o nível de instintos e sinais convencionais. Tapinha no ombro, atenção. Punho fechado, pare. Dedos abertos, distância. O artilheiro Petrov verifica os mecanismos de mira do canhão D5S. As manivelas giram suavemente, mas ele mesmo assim derrama óleo nas engrenagens com a almotolia. O cano deve mover-se como na manteiga, no sentido literal da palavra. Se no momento decisivo o mecanismo travar ou o setor dentado ranger, não haverá tiro. Ele limpa a ótica da mira TSH-15 com um pano limpo até a transparência ideal. Nem uma partícula de poeira, nem uma mancha de condensação. Através dessa lente, ele olhará nos olhos da morte. O municiador prepara o projétil. Ele tira o cartucho unitário de 85 mm BR-365 do compartimento de munição. É um projétil perfurante de cabeça romba, com ponta balística. Peso: 9,2 kg. O municiador examina o estojo. Deve estar limpo, sem amassados e sujeira, para entrar na culatra sem atraso. Ele o limpa com um pano oleoso. O metal do projétil esfria as mãos. Esse pedaço de aço é o único argumento que o Ferdinand entenderá. O municiador coloca o projétil no colo, abraçando-o como uma criança. Colocá-lo de volta no suporte não pode. Som extra ao retirar. Ele o segurará nas mãos até o fim da descida. Voronin verifica as escotilhas. As borrachas de vedação endureceram com o tempo. Ele lubrifica as bordas para que não haja estalo ao fechar. Depois verifica os periscópios da cúpula do comandante. Visão é vida. Cada membro da tripulação agora é parte do mecanismo. Não há pessoas, há funções. Alavancas são a extensão dos nervos do mecânico. Óticas são os novos olhos do artilheiro. A culatra do canhão é a extensão das mãos do municiador. Eles se fundem com a máquina num único organismo. O medo vai para o fundo. É empurrado para o subconsciente. Na superfície resta apenas a concentração extrema. O suor frio na testa não é enxugado. Não há tempo para isso. O mundo exterior deixa de existir. Só existem as entranhas da Su-85, cheirando a graxa, pólvora e suor masculino. E existe o inimigo externo, invisível, mas sentido por cada célula. A verificação terminou. A máquina foi transformada num coágulo de óleo. Tudo que podia fazer barulho jaz na lama do lado de fora. Tudo que deve se mover está lubrificado em excesso. A Su-85 está na beira do declive, pronta para se entregar à gravidade. Ela parece um predador com as orelhas baixas antes do salto. Só que o salto será em câmera lenta. Voronin olha para seus rapazes. Na penumbra do compartimento de combate, vê-se apenas o branco dos olhos nos rostos sujos.
Um aceno. Estão prontos. Eles entendem o que vai acontecer agora. Eles voluntariamente se trancam numa caixa de aço que em 1 minuto começará um deslizamento descontrolado para o abismo. Não há caminho de volta. Não há freios. Não há motor. Há apenas a inércia da massa de 30 toneladas e a esperança louca na esperteza russa. O sargento levanta a mão. O motorista coloca as mãos nas alavancas, mas não as puxa. Ele apenas sente o metal com a pele das palmas. Os pés saem dos pedais. As fricções estão livres. A máquina está parada apenas pelo atrito estático e, talvez, pelas orações da tripulação. A infantaria lá fora já está pronta para apoiar os ombros na chapa traseira. É preciso apenas um impulso, um empurrão para quebrar o equilíbrio e iniciar a reação em cadeia do movimento. O silêncio antes da partida torna-se fisicamente denso, viscoso. O segundo se estica numa eternidade. O tempo para antes de despencar no precipício. 2 dezenas de soldados de infantaria fincam as botas na argila encharcada. As mãos deslizam pela blindagem fria e molhada da traseira. Os homens rouquejam de esforço. As veias nos pescoços saltam. Os rostos ficam vermelhos, transformando-se em máscaras de esforço físico extremo. 30 toneladas de massa morta. 30 toneladas de metal inerte que se enraizou na terra e não deseja sair do lugar sem a ajuda dos 500 cavalos do diesel. Mas o diesel está calado. Agora funciona apenas a tração muscular e a lei da gravitação universal. Vai! Sibila por entre os dentes o comandante do pelotão de infantaria, tentando não aumentar a voz. A Su-85 estremece. É um movimento quase imperceptível, um deslocamento milimétrico, quando a força de atrito estático finalmente perde para a força de pressão. As lagartas, abundantemente lubrificadas com graxa, dão a primeira volta. Os pinos de aço dos elos entram suavemente no engate com a roda motriz, sem emitir o habitual estalo metálico. A lubrificação funciona. A máquina, como que a contragosto, descola do solo. Lentamente, monstruosamente devagar. Velocidade menor que a de um pedestre. O primeiro metro é vencido em uma eternidade. A infantaria continua empurrando, escorregando na lama, caindo de joelhos, mas sem soltar a blindagem. Eles empurram o blindado para a beira do declive, para onde o grau de descida se torna crítico. Dentro do compartimento de combate, a tripulação congelou. Eles não respiram. Transformaram-se em audição. O motorista Ivan agarrou-se às alavancas de controle, mas não as puxa para si. Seus dedos ficaram brancos de tensão. O instinto grita para ele. Liga, acelera. O corpo lembra que o tanque deve rugir e vibrar, mas agora a máquina flutua no silêncio. É uma sensação antinatural, como se você estivesse num caixão, sendo baixado na cova por cordas. Foi, sussurra Voronin, apenas com os lábios, colado ao periscópio. A infantaria fica para trás. O declive apanha a carcaça de 30 toneladas. A gravidade assume seus direitos. Agora é uma queda controlada no abismo. Do lado de fora, o mundo desaparece. A neblina, espessa e densa como leite coalhado, envolve o casco. Visibilidade, 0. Os periscópios mostram apenas uma bruma cinza turva. O mecânico guia a máquina às cegas, orientando-se apenas pelo giroscópio interno e pela memória do relevo que estudaram 1 hora atrás. Sensação de deslizar sobre o fio de uma navalha. O menor erro, a menor curva errada, e a lagarta escorregará para a vala. Então, é o fim. O silêncio dentro da máquina não é absoluto. Está cheio de microsons, que em combate normal não são ouvidos pelo estrondo dos tiros e do motor. Agora, cada farfalhar soa como uma explosão. Croc! Sob a lagarta direita quebra-se um galho seco, ou pega-se cascalho. O som é seco, agudo, penetrante. Para a tripulação, parece que esse estalo é ouvido em Berlim. O artilheiro Petrov estremece com todo o corpo, batendo o ombro na culatra do canhão. Ele congela,
com medo de se mexer, esperando que agora a blindagem se parta com o impacto de um projétil alemão. Quieto, sibila Voronin, sem tirar os olhos do instrumento de observação. Sem movimentos bruscos. Mas o impacto não vem. A neblina abafa os sons, dissipa-os, impedindo que cheguem aos ouvidos alemães. O Ferdinand na colina ainda está cego e surdo. A máquina ganha velocidade. A inércia aumenta. Primeiro era o movimento de um caracol. Agora é um trote leve. 5 km por hora. 7. A gravidade os puxa para baixo, para o pé da colina, direto para a zona de abate. O mecânico sente como as lagartas começam a nadar na lama. A aderência ao solo não é confiável. A máquina puxa levemente para a esquerda. Ivan, banhado em suor frio, com um movimento milimétrico corrige o curso, freando levemente a fricção esquerda. O principal é não apertar demais. Se a cinta do freio guinchar, são cadáveres. Se a lagarta travar e deslizar, ficarão de lado e capotarão. Trabalho de joalheiro, na ponta dos dedos, à beira de um colapso nervoso. As alavancas são nervos expostos. O municiador está sentado no chão do compartimento de combate, abraçando o projétil. Ele balança como um bebê para que o estojo não bata no metal do chão. Seus olhos estão fechados. Ele reza. Não a Deus, não. Ele reza à física. Reza para que a graxa aguente, para que a lama seja macia o suficiente, para que o vento não dissipe a neblina antes da hora. Meu Deus, só que não seja uma pedra, só que não seja uma pedra sob o elo. Murmura ele quase inaudivelmente, e esse sussurro afunda no ar pesado e viciado da casamata apertada. O ar lá dentro fica pesado. Respirar é difícil. A adrenalina queima o oxigênio. Cheiro de suor, graxa e medo preenche cada centímetro cúbico do espaço. O coração de Voronin bate tão forte que as batidas ecoam na garganta, atrapalhando engolir. De repente, a neblina lá fora fica mais clara. Vento. Uma rajada de vento começa a rasgar o véu branco. Através das fendas na cortina turva, por uma fração de segundo, surgem os contornos dos arbustos passando voando. A velocidade já é considerável. Toneladas de aço descem por inércia, silenciosamente, como um fantasma da vingança. 10 km por hora. Registra Voronin para si mesmo. Muito. Rápido demais. Mas não se pode frear. Qualquer frenagem é um rangido. É barulho. É morte. É preciso confiar na estrada. Confiar no cálculo. O declive deve ficar mais suave em 200 metros. Lá a inércia se apagará sozinha. Se o cálculo estiver correto. Se não, voarão direto para o campo aberto diante do nariz do alemão, em velocidade máxima e sem motor. A SU mergulha numa pequena depressão. O estômago sobe para a garganta, como num balanço. A suspensão trabalha macio. As molas Christ engolem a irregularidade, mas o casco inclina mesmo assim. Algo metálico, uma porca esquecida ou estilhaço, rola pelo chão, tilintando sonoramente. Plim, plim, plim. Puta que pariu! Grita Voronin mentalmente. O municiador, demonstrando milagres de reação, cobre o objeto rolante com a mão livre, pressionando-o contra o tapete de borracha. O som cessa. A tripulação expira. Eles caminham pelo fundo do oceano, onde qualquer movimento pode acordar o monstro. A pressão da água é a pressão do medo. Ela esmaga a vontade, faz as mãos tremerem, mas continuam a descida. À frente, através da bruma rarefeita, começa a surgir um maciço escuro. É o pé da colina. Até a posição do Ferdinand, restam 500 metros. A zona mais perigosa foi superada, mas o mais assustador está à frente. A frenagem. A inércia é enorme. Parar 30 toneladas no embalo sem som
é uma tarefa ainda mais difícil que acelerá-las. O mecânico sente isso. Ele entende que agora terá que jogar com a morte. É preciso diminuir a velocidade, sem usar os freios com força total. Usar a resistência do solo. Prepare-se, comanda Voronin. Sua voz soa como um rangido. Agora vai ser a saída. O artilheiro cola na mira. Sua mão pousa na manivela de elevação vertical. A palma está molhada, escorregadia. Ele a enxuga na calça, sem tirar o olhar da ocular. A bruma cinza na mira começa a ganhar formas. Formas angulares, rígidas da técnica alemã. A descida continua. Cada segundo se arrasta como borracha. Os músculos têm câimbras de tensão. Eles não são mais pessoas. São parte de um mecanismo que executa um programa insano de autopreservação através do risco. Um estalo da lagarta, e o projétil de 88 milímetros os transformará em vapor. Essa compreensão está no subcórtex, forçando a agir com a precisão de neurocirurgiões. A Su-85 desliza adiante, mordendo a neblina, aproximando-se do ponto de não retorno. O silêncio tine. A caçada entra na fase final de aproximação. A inércia é uma força cega. Ela arrasta 30 toneladas de metal para frente, sem pedir permissão. A Su-85 voa ladeira abaixo, e a velocidade já beira o suicídio para um movimento às cegas. 12, talvez 15 km por hora. Parece lento apenas no papel. Dentro de uma caixa de aço, sem visão, a sensação é de queda livre num poço de elevador. As lagartas farfalham no solo úmido, moendo o cascalho em farinha. Esse som é o sussurro da morte, que rasteja na ponta dos pés. De repente, a natureza decide pregar uma peça cruel. Uma rajada brusca de vento atinge a lateral esquerda, como um punho invisível. A neblina, que era sua única blindagem, único escudo contra a ótica alemã, começa a rasgar. O véu branco estoura, rodopia em redemoinhos e se afasta, expondo a estepe molhada e brilhante de umidade. Droga! Expira Voronin. A palavra trava na garganta, seca e dura. O mundo ao redor clareia com uma rapidez assustadora. E nesse mundo iluminado, bem no curso, surge ele. O Ferdinand. Da distância de 400 metros ele parece enorme. Não uma máquina, mas uma fortificação. Um penhasco cinza, angular, revestido de chapas de blindagem com rebites. Ele está de lado para eles, majestoso em sua calma e certeza absoluta na própria invulnerabilidade. É o momento da verdade. O jogo de roleta, onde a aposta não são fichas, mas as vidas de 4 pessoas. Se o observador alemão olhar agora na direção deles, fim. A Su-85 na encosta aberta, sem propulsão, sem possibilidade de manobra. Alvo ideal. Como uma lebre na palma da mão. Mas a torre do blindado alemão está virada para a esquerda. O cano do canhão de 88 milímetros, longo, predador, com o freio de boca característico, olha para a floresta. Para onde esperam o som. Para onde, pela lógica deles, devem rugir os motores dos tanques soviéticos. Os alemães escutam a floresta. A atenção deles está focada na acústica. Eles esperam o rugido de diesels, o estalo de lagartas, gritos da infantaria. Não esperam o silêncio que rola da colina direto para o flanco deles. Voronin vê a nuca do inimigo. Vê as caixas de ferramentas fixadas na lateral da casamata. Vê as lagartas sobressalentes penduradas na blindagem para proteção extra. Vê até o brilho molhado do metal. O detalhamento é assustador. 400 metros. Distância de tiro de pistola para artilharia de tais calibres. Ivan, segura, sussurra o comandante, sem desgrudar do periscópio. Segura suave. O motorista começa a trabalhar com as alavancas. É a pilotagem suprema de controle de inércia. Não se pode simplesmente puxar os freios. As pastilhas guincharão, as lagartas travarão e a máquina deslizará, arrancando a grama. O som será tal que os mortos acordarão.
É preciso amortecer a velocidade com atrito, dosado, com movimentos microscópicos. Ivan sente a máquina com a coluna vertebral. Ele pressiona levemente as cintas dos freios, solta, pressiona de novo. A SU começa a desacelerar. As bicadas com o nariz tornam-se mais perceptíveis. A gravidade neste trecho enfraquece. O declive passa para um platô suave. A própria terra os ajuda a parar. Rangido. Baixo, mas nítido. Uma pedra entrou entre o elo e a roda motriz. No silêncio da casa-mata, esse som parece o estalo de um osso quebrando. A tripulação congela. Os corações falham uma batida. O artilheiro Petrov para de respirar. Seus óculos embaçam instantaneamente de tensão. O olhar de Voronin está cravado na torre do Ferdinand. Vai virar? O segundo se estica como um fio de borracha. O canhão alemão permanece imóvel. O vento leva os sons para o lado. Ou os tanquistas alemães estão muito entretidos observando a floresta. O barulho do vento nos ouvidos deles e o funcionamento do gerador auxiliar dentro do Ferdinand jogaram a favor da tripulação soviética. O risco valeu a pena. A máquina para definitivamente. O último solavanco, quase imperceptível, e 30 toneladas congelam na grama alta. Posição ideal. Visão direta. A lateral do inimigo está virada num ângulo de 90 graus. É o sonho de um artilheiro. É um fuzilamento clássico. Voronin sente o suor frio escorrendo pelas costas. As mãos tremem levemente, mas não é medo. É a ressaca após a tensão monstruosa da corrida. A adrenalina que impulsionava o sangue agora exige ação. Chegamos, diz o sargento baixinho. Estação final. Agora tudo depende do artilheiro. Petrov cola na mira. Seu mundo se estreitou à escala de distância e a silhueta da casa-mata alemã. 400 metros. Correção do vento. 0. Correção de movimento do alvo. 0. Alvo estacionário. Condições de estande de tiro. Mas o preço do erro é a morte. A blindagem lateral do Ferdinand é de 80 milímetros. É muito. Mas a essa distância, o projétil de 85 milímetros BR-365 tem energia suficiente para quebrar esse aço. O principal é acertar no ponto vulnerável. Não na lagarta, não na máscara do canhão. É preciso bater no compartimento de munição. No lugar onde, atrás da blindagem, jazem os projéteis prontos para transformar a máquina alemã num vulcão. O artilheiro gira as manivelas. O canhão de 5S lentamente, milímetro por milímetro, vira para a esquerda. O cano procura o ponto da mordida. As engrenagens lubrificadas trabalham silenciosamente. O predador aponta. Voronin olha para a lateral do Ferdinand. Ele vê as soldas. Entende que agora eles quebrarão o silêncio de tal forma que a terra tremerá. Mas esse segundo de silêncio antes da tempestade é o mais pesado. O inimigo está vivo. O inimigo é perigoso. O inimigo pode notá-los a qualquer instante. Um movimento acidental da cabeça do comandante alemão, um olhar no periscópio lateral, e a torre começará a girar. E então começará a corrida pela sobrevivência, na qual a esse U-85 com motor desligado não tem chances. Não enrola, Petrov, sussurra Voronin. Não enrola, filho. A situação está por um fio. O vento novamente empurra farrapos de neblina, tentando esconder o alvo, mas é tarde. A silhueta já está impressa na retina, fixada na ótica. O duelo de nervos e mecânica atingiu o clímax. O silêncio esticou-se como uma corda, pronta para arrebentar ao toque. Restou apenas um passo, um movimento do dedo, uma batida do coração até o trovão. Dentro do blindado, o tempo muda sua densidade. Ele não flui mais, ele pinga, como o óleo grosso de um cárter furado. O segundo se estica em minuto, o minuto em hora. O artilheiro Petrov colou na borracha da ocular da mira TSH-15. Seu mundo agora está limitado ao círculo da ótica, riscado por traços angulares e escala telemétrica de milésimos. Nesse círculo vive a morte.
Ela é enorme. Da distância de 400 metros, o Ferdinand na mira ocupa quase todo o campo de visão. Monólito de aço cinza, molhado pela neblina. Petrov vê os rebites nas chapas da blindagem da casamata. Vê as soldas, grosseiras, de fábrica, com excessos de metal. Vê os arranhões na tinta onde os galhos rasgaram a camuflagem. Essa proximidade é antinatural. A artilharia não atira queima-roupa. É trabalho de açougueiro, não de franco-atirador. As mãos do artilheiro estão nas manivelas de mira, as palmas úmidas, escorregadias de suor, mas os dedos agarraram a baquelite das empunhaduras com força mortal. Agora ele é a pessoa mais importante na máquina. O mecânico fez sua parte, entregou-os na posição. O comandante escolheu o alvo. O municiador colocou o projétil na culatra. Agora tudo depende de quão firme será a mão do ex-tratorista. Na lateral, sussurra a voz de Voronin no intercomunicador. Voz seca, tensa como arame esticado. Bate sob a borda da casamata, atrás da segunda roda. Lá estão as prateleiras dele. Lá tem pólvora. Petrov entende. Ele não mira apenas na silhueta. Ele procura um ponto anatomicamente importante. O Ferdinand é uma besta blindada, seu couro é grosso, até a lateral da casamata. 80 milímetros de aço cimentado. Se acertar na inclinação ou na máscara do canhão, o projétil ricocheteará, irá para o céu zunindo como um peão, deixando na blindagem apenas um amassado. Precisa de perfuração garantida. Precisa atingir as entranhas. A cruz da mira rasteja lentamente pelo corpo do inimigo. Elevação vertical, horizontal. A cruz preta pousa sobre a superfície cinza da lateral, um pouco acima da proteção da lagarta. Aqui, atrás da chapa de blindagem, no aperto do compartimento de combate alemão, jazem longos cartuchos com carga propulsora. Cordite, explosivo. Se o núcleo de tungstênio incandescente ou estilhaços da blindagem tocarem os cartuchos, a física fará o resto. A pressão dentro do casco saltará para milhares de atmosferas numa fração de segundo. Mas o alemão não é um manequim. Ele está vivo. De repente, Voronin, observando pelo panorama do comandante, gela. Ele vê movimento. Lá, na torre do Ferdinand, alguém reagiu. Talvez, pelo canto do olho, notou uma sombra deslizando na neblina. Talvez a intuição de uma tripulação experiente sugeriu que o silêncio à direita tornou-se suspeito demais. O longo cano do canhão PaK-43 de 88 mm estremece. O freio de boca característico, parecido com um bocal de chuveiro, começa a se deslocar. A torre do Ferdinand não gira, vira-se toda a casamata, ou o canhão na barbeta. O ângulo de mira horizontal do alemão é limitado, mas é suficiente para eles. O cano lentamente, com uma inevitabilidade viscosa, rasteja na direção deles. Viu? Expira Voronin. Petrov, ele nos viu. Rápido. Começa a corrida de reações. Corrida da mecânica. O artilheiro alemão gira suas manivelas, tentando pegar na mira a insolente caixa russa que surgiu do nada. Seu canhão é pesado, a inércia do cano é enorme, os mecanismos trabalham no limite. O cano rasteja devagar, grau a grau reduzindo o ângulo de segurança. A boca negra começa a olhar na direção deles. Se ela parar e congelar nem que seja por um segundo, da Su-85 não restarão nem as porcas. Da distância de 400 metros, o projétil alemão os atravessará, junto com um motor, e voará adiante. Petrov vê esse movimento na mira. A imagem muda. O perfil do cano encolhe, transformando-se num ponto. O cano vira-se para ele. Isso hipnotiza. Isso paralisa a vontade. Dá vontade de fechar os olhos, encolher-se numa bola e esperar o impacto. O medo animal grita no ouvido. Corre! Mas não há para onde correr. Você está trancado numa lata de aço. Não dorme! O rugido de Voronin traz de volta a consciência. Vira! Pega ele! Petrov quebra o torpor. Os dentes rangem tanto que parece que o esmalte se esfarela.
Ele gira a manivela da mira horizontal. Seu canhão é mais leve, mais móvel. Mas as mãos tremem. A cruz dança. Ela pula ora para a lagarta, ora para o céu. Calma, calma, droga. Sussurra ele para si mesmo, mordendo o lábio até sangrar. O sangue é salgado. Esse gosto traz de volta a realidade. O cano alemão já percorreu metade do caminho. Ele olha quase para eles. Mais alguns segundos, e o artilheiro da Wehrmacht pisará no pedal de disparo. Eles têm óticas Zeiss. Eles têm treinamento. Eles têm ordem de destruir tudo o que é soviético. Eles não errarão. Petrov respira fundo. Prende a respiração. É um velho truque de atiradores e biatletas. É preciso parar o coração para parar as mãos. O mundo congela. A vibração do tremor vai embora. A cruz volta suavemente para o ponto de abate. As linhas pretas da mira pousam exatamente no centro da chapa lateral. Lá onde, atrás do metal, bate o pulso da máquina alemã. Sua munição. É o pescoço da besta. O lugar mais vulnerável, protegido apenas pela blindagem, mas não pela geometria. Aqui não há inclinação. Ângulo reto de encontro. Ideal para o perfurante. Albo travado. A voz de Petrov soa surda, como de dentro de um barril. O canhão alemão quase terminou o giro. A pupila negra da morte olha direto na testa da Su-85. Voronin vê como o freio de boca congela. É o fim da pontaria. Agora o projétil vai sair. O tempo se comprime num único ponto ardente. Dentro do blindado há um silêncio, zunindo, elétrico. Ouve-se o clique de um relé, o rangido do couro no assento. Ouve-se uma gota de condensação se soltar do teto e cair na culatra. Plim. Esse som é como a pistola de partida. O dedo de Petrov está no botão do gatilho elétrico. Entre a vida e a morte, um esforço de alguns gramas. O contato fechará. O impulso elétrico correrá pelos fios até a espoleta, inflamar a pólvora, e 9 quilos de aço deixarão o cano. Ou o alemão apertará antes. É uma loteria onde o prêmio é a vida. As chances são iguais. Mas os russos têm a vantagem do primeiro movimento. Eles já estão prontos. O alemão acabou de terminar o giro. Ele precisa de uma fração de segundo para estabilização, para ajuste. Ele tem um cano pesado que ainda oscila após a parada. Na Su-85, o cano congelou 1 segundo atrás. Voronin não respira. Ele olha para as costas do artilheiro, para seus ombros tensos. Ele empurra mentalmente o dedo de Petrov. Vai, aperta, vamos! O olhar do comandante alemão através da ótica, provavelmente, agora está cheio de horror. Ele vê a queima-roupa, o blindado soviético, olhando para ele com seu canhão. Ele entende que se atrasou. Ele grita para seu artilheiro. Feuer! Mas o grito voa mais devagar que a eletricidade. O dedo de Petrov afunda o botão. Clique. Esse som microscópico inicia uma reação em cadeia que já não se pode parar. A química da pólvora assume o comando. A pressão no canal do cano salta para 3.000 quilos por centímetro quadrado. O projétil desprende-se das estrias. O silêncio explode. Não há mais furtividade. Não há sussurro. Há apenas força bruta, monstruosa, libertada. O desfecho chegou. O resultado do duelo foi decidido nos centésimos de segundo, que separaram o aperto do botão, pelo artilheiro soviético, da reação do alemão. A balística proferiu sua sentença. Fogo! Expira Voronin. Não é um grito. No espaço apertado da casamata não é preciso gritar. Essa palavra é apenas o fechamento do circuito, o último elemento do algoritmo. Petrov afunda o botão de disparo. Impacto. O mundo, que antes era tecido de silêncio, farfalhar de grama e rangido de nervos, instantaneamente deixa de existir. Ele se estilhaça sob o impacto de 150 decibéis. O canhão de 85 mm D5 esse ruge curto e seco. Não é o trovão rolante de um obus. É o estalo brusco e chicoteante de um chicote gigante. O freio de boca ejeta jatos de gases incandescentes pelas laterais, soprando instantaneamente os restos de neblina na frente da máquina.
O blindado de 30 toneladas, parado nos freios, estremece com todo o corpo, como se tivesse levado uma marretada na testa. O recuo enterra as rodas no solo. O estojo voa com um tinido da culatra, batendo no coletor, e cai no chão, fumegando e espalhando um cheiro acre e ácido de pólvora queimada. Nesse mesmo momento, com um atraso de fração de segundo, imperceptível ao olho, mas existente nas leis da física, o projétil BR-365 atinge o alvo. 400 metros para ele é ausência de distância. É um tiro a queima-roupa. A peça perfurante de 9 quilos colide com a lateral do Ferdinand a uma velocidade de quase 800 metros por segundo. A energia cinética do impacto é monstruosa. 80 milímetros de blindagem lateral alemã é uma proteção séria, mas calculada para combate à distância, para impactos tangenciais. Aqui, o ângulo de encontro é 90 graus. O projétil não ricocheteia. Ele morde. A ponta romba funciona como um punção, impedindo que o corpo do projétil escorregue, e a capa balística amassa, transferindo toda a energia para o núcleo. O aço geme. É um som que não se pode ouvir com os ouvidos. Pode-se apenas senti-lo com as entranhas. O som de metal sendo rasgado. O projétil costura a lateral, lançando para dentro um feixe de estilhaços incandescentes, elementos secundários de dano. Ele entra no compartimento de combate do blindado alemão como uma faca quente na manteiga e atinge exatamente onde Voronin calculou, nas prateleiras. Dentro do Ferdinand começa o inferno. Metal incandescente e onda de choque inflamam as cargas propulsoras. Os cartuchos alemães, densamente arrumados ao longo das laterais, detonam numa reação em cadeia. Não é mais química, é termodinâmica de catástrofe. No volume fechado da casamata, onde estão 6 tripulantes, forma-se instantaneamente uma pressão de milhares de atmosferas e temperatura de alguns milhares de graus. Externamente parece uma filmagem em câmara lenta de destruição. Primeiro, de todas as frestas da máquina alemã, escotilhas, visores, grades de ventilação, escapam finos jatos de fumaça preta e fogo. O Ferdinand parece inchar por dentro, como um balão cheio demais. Seu casco, criado para aguentar impactos de fora, não foi projetado para conter uma explosão dessa força por dentro. Um segundo. O estrondo da detonação encobre o som do tiro da Su-85. É um rugido baixo, visceral, que faz a terra tremer sob os pés da infantaria a 1 quilômetro dali. As soldas da casamata não aguentam. O teto é arrancado como a tampa de uma panela fervendo. A pesadíssima placa de blindagem, pesando várias toneladas, voa para o ar, girando como uma folha de outono, e cai na lama a 10 metros do casco. Da caixa, aberta, irrompe uma coluna de fogo da altura de um prédio de 5 andares. Queimam pólvora, óleo e combustível. A maciça casamata, deslocada pela força monstruosa da explosão, move-se no anel, entortando para o lado. O canhão de 88 milímetros, orgulho da Wehrmacht, bica impotente o nariz no chão, como um galho quebrado. As rodas do lado esquerdo são arrancadas com carne. A lagarta arrebenta e desliza como uma cobra para a vala. O Ferdinand está destruído. Instantaneamente. Totalmente. Não é um Ele congelou, paralisado pela visão do que fez. Voronin desgruda do panorama. Seu rosto está molhado de suor. As mãos tremem, mas agora é o tremor do relaxamento. Ele expira lentamente o ar que parecia prender nos pulmões durante toda a última hora. Pronto, diz ele. A voz soa estranha, abafada, como através de algodão. Os ouvidos estão entupidos. Pronto, defunto. O municiador, que estava com um novo projétil nas mãos, pronto para colocá-lo na culatra em 1 segundo, abaixa lentamente a peça de volta no suporte. O segundo tiro não é necessário. Não há ninguém para finalizar. Lá, na colina, restou apenas uma fogueira ardente de ferro. O motorista Ivan, agarrado às alavancas, finalmente solta os dedos. Nas palmas ficaram marcas vermelhas do metal. Ele recosta-se no assento e fecha os olhos. A escuridão diante dos olhos pulsa com círculos vermelhos. Acertamos,
sussurra ele. Nós acertamos. A fumaça do tiro dentro da máquina começa a arder nos olhos. Voronin abre a escotilha superior. O ar fresco, úmido e frio invade a atmosfera do compartimento de combate, defumada, impregnada de suor e gases. Ele põe a cabeça para fora. A cena hipnotiza com sua beleza cruel. O enorme Ferdinand queima brilhante e furiosamente. O fogo zune, devorando a borracha das rodas e os restos de combustível. A fumaça preta sobe verticalmente, misturando-se com as nuvens cinzas. Ao redor estão espalhados destroços, pedaços de metal, caixas, arrancados pela explosão. O silêncio volta, mas já é outro silêncio. Não opressivo, não de espera. É o silêncio após a tempestade. Silêncio de cemitério, onde acabaram de enterrar um monstro. Na floresta pararam de atirar. A infantaria, que todo esse tempo estava deitada na lama, sem acreditar nos próprios olhos, começa a levantar lentamente as cabeças. Voronin olha para o inimigo em chamas. Nenhuma alegria, nenhum triunfo. Apenas cansaço infinito e uma satisfação surda pelo trabalho bem feito. A tarefa foi resolvida. A equação fechou. Balística e física mostraram-se mais fortes que o gênio sombrio e a blindagem grossa. Fim de combate, comanda o sargento no intercomunicador. Ligar ventilação. O motorzinho do ventilador começa a zumbir, puxando a fumaça de pólvora. Esse som doméstico, técnico, traz de volta a realidade. Estão vivos. A máquina está inteira. O plano funcionou. A descida louca no silêncio, o esconde-esconde com a morte, tudo isso ficou para trás. Pela frente, apenas a carcaça fumegante e a estrada aberta. Mas é cedo para relaxar. A guerra não acabou. Apenas um episódio concreto, um duelo terminou a favor deles. Ivan, Voronin bate no ombro do mecânico com o pé. Liga a vitrola. O motor ainda não esfriou. O motor de arranque guincha, e o diesel V2, calado durante toda essa hora infinita, ganha vida. O rugido do motor agora parece música. Soa como um hino à vida. A vibração novamente preenche o casco, e é uma vibração agradável. É o pulso da máquina, pronta para seguir em frente. O artilheiro Petrov finalmente desgruda da mira. Tira os óculos, limpa o rosto com a manga, espalhando a fuligem. No rosto aparece um sorriso estranho, torto. Sorriso de quem olhou para o abismo, e o abismo piscou primeiro. Vamos! O comando de Voronin soa corriqueiro, como uma ordem na fábrica após o fim do turno. Nesse comando não há mais sussurro. Não há necessidade de se esconder. O silêncio que um minuto atrás era seu único escudo, agora está rasgado em pedaços. O motorista Ivan aperta o botão de partida. O uivo elétrico gira o volante. Depois segue um estouro seco de ar comprimido. O diesel V2 acorda com relutância, tossindo nuvens de fumaça cinza e gordurosa, que escapam pelos escapamentos e se misturam com a fuligem do inimigo destruído. Os 12 cilindros pegam o ritmo. O casco do blindado começa a tremer levemente. É a vibração da vida. Após uma hora de silêncio morto, quando cada rangido parecia uma sentença, esse ronco uniforme e potente parece a melhor música do mundo. A máquina voltou a ser máquina. O sangue voltou a correr pelos tubos de combustível. Dá ré, Vânia. Vira, diz Voronin, recostando-se no assento. Chega de pegar sol aqui. A Su-85 dá um tranco. As lagartas, ainda gordurosas de graxa, deslizam na lama, espirrando pasta preta, mas depois encontram aderência. Os elos mordem o solo. 30 toneladas viram obedientemente no lugar, moendo arbustos e grama. O mecânico trabalha com as alavancas já com confiança, com brutalidade. Ele não precisa mais ser joalheiro. Precisa ser um tratorista arando o campo de guerra. Voronin olha para fora da escotilha. À esquerda e à direita da estrada, da lama líquida das trincheiras e crateras, levanta-se a infantaria. As mesmas pessoas que uma hora atrás estavam pressionadas contra a terra pelo medo e desesperança. Aqueles que se consideravam mortos.
agora ficam de pé. Não é uma formação de desfile. São homens sujos, bravos, cansados, em casacos e sobretudos molhados. Mas em seus movimentos não há mais rigidez. A cancela foi levantada. A morte, sentada na colina, transformou-se num monte de sucata. Eles correm passando pelo blindado, apertando o passo, passando para a corrida. Alguém ajeita o capacete andando, alguém engatilha o ferrolho do fuzil. Não gritam slogans pomposos. Ouve-se apenas o tropel pesado de centenas de botas, o tinido da munição e os palavrões secos e bravos dos comandantes, que tocam os pelotões para a frente, para a brecha aberta. É preciso ocupar a altura antes que os alemães se recuperem. Um dos infantes, um sargento atarracado com o braço enfaixado, passando correndo pela lateral da Su-85, desacelera por um segundo. Ele bate com força com a palma da mão na blindagem inclinada da casamata. O som do tapa afunda no ronco do motor, mas o gesto é claro. É gratidão. É o reconhecimento de que 4 tanquistas acabaram de dar a vida a uma companhia inteira. Voronin nota que na lateral enfumaçada do blindado, bem por cima das manchas de óleo e lama grudada, branqueia uma inscrição. Alguém da infantaria, enquanto estavam parados lá embaixo após o tiro, conseguiu riscar com um pedaço de calcário ou giz. Letras tortas, pulando. Obrigado, pai. O sargento ri. Pai. Ele tem 32 anos. Mas na guerra a idade não se mede em anos, mas na quantidade de ataques sobrevividos. Hoje ele ficou mais velho em mais uma vida. Ele tira o capacete. O ar úmido e quente de junho esfria os cabelos molhados. Voronin passa a manga da farda pela testa, limpando o suor misturado com fuligem. Na manga fica uma listra preta. As mãos ainda tremem um pouco. Ressaca de adrenalina, pagamento inevitável pela supertensão. Ele pega um cigarro, risca o fósforo na blindagem. A chama acende, o tabaco começa a queimar. A primeira tragada queima os pulmões, mas traz clareza. À frente, na colina, termina de queimar o Ferdinand. O vento atiça a chama, e ela zune, devorando os restos da grandeza alemã. 200 milímetros de blindagem frontal não salvaram. O canhão formidável, capaz de furar tanques de lado a lado a 2 quilômetros, mostrou-se inútil contra a simples gravidade e a esperteza humana. O aço Krupp perdeu. Perdeu não para outro aço, mas para as leis da física multiplicadas pelo risco. Os engenheiros alemães previram tudo. Espessura das chapas, ótica, balística. Criaram a fortaleza ideal. Mas esqueceram de colocar em seus projetos a variável chamada caráter russo. Não levaram em conta que um tanque pode ficar silencioso como uma folha caindo, se a tripulação precisar muito sobreviver e vencer. Camarada sargento, a voz do artilheiro Petrov nos fones soa alegre, quase de menino. Para onde agora? Voronin traga, franze os olhos com a fumaça e olha para a estrada que vai além da colina. A neblina dissipou-se definitivamente. O sol rompe as nuvens, iluminando o metal retorcido e as figuras correndo da infantaria. O caminho para Vitebsk está aberto. A operação Bagration continua. A espinha dorsal da Wehrmacht estala, quebrando sob os golpes de alfinetadas solitárias como essa, das quais se compõe a vitória geral. Para frente, diz Voronin, jogando a bituca para fora. Alcança a infantaria. Ainda temos muito trabalho. O diesel uiva, ganhando rotações. A Su-85, tinindo as lagartas, arranca do lugar. Ela deixa para trás a carcaça fumegante do inimigo. Deixa para trás o medo e o silêncio. À frente, a guerra. Trabalho sujo, pesado, mortal. Mas hoje, eles o fizeram com excelência. A máquina some na poeira, dissolvendo-se no horizonte. Na blindagem, sob a camada de nova lama, ainda se pode distinguir a inscrição branca a giz, símbolo de que a esperteza às vezes fura a blindagem melhor que qualquer projétil subcalibrado. A caçada terminou. O predador está morto. Os caçadores partem para nova presa.